Diariamente, as decisões de julgamentos, direitos do consumidor, prisões, entre outros fatos que são levados à justiça, são noticiados nos principais veículos de comunicação. Mas onde eles são julgados? Na primeira ou na segunda instância? Você sabe a diferença? Não sei. Não sei. Seria a primeira instância um primeiro modo de se julgar uma causa. E a segunda, você pode recorrer da primeira instância. Você pode tentar um novo julgamento, uma nova sentença. Isso mesmo, é na primeira instância ou no primeiro grau que o cidadão entra com uma ação na justiça comum. O julgamento é monocrático, ou seja, quando um único juiz é responsável pela sentença. A primeira instância, administrativamente, ela é dividida hoje aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso em 4 entrâncias. A primeira, a segunda, a terceira e a entrância especial. O que define se uma comarca vai ser de primeira, segunda, terceira ou entrância especial é o COJE, que estabelece alguns critérios. Dentre esses critérios eu tenho população, eu tenho número de processo, eu tenho renda per capita, se eu tenho estruturas do Estado naquela comarca, como delegacias, conselhos. Então, dependendo da estrutura que eu tenha na comarca, essa comarca pelo Tribunal de Justiça ela é classificada como uma comarca de primeira, segunda, terceira ou entrância especial. Geralmente a população, o cidadão comum que vai entrar na justiça é na primeira instância? Normalmente é na primeira instância, aquelas demandas de execução, de aluguel, quando se discute pensão alimentícia, quando o cidadão vai discutir seu divórcio, quando vai discutir o inventário, normalmente essas demandas são todas no primeiro grau, na primeira instância. Já a segunda instância, ou segundo grau, é responsável pelos julgamentos dos recursos. Eles são feitos em tribunais de justiça por desembargadores e as decisões são realizadas em colegiado. Toda vez que um juiz, por exemplo, sentencia e uma das partes está insatisfeita com aquela sentença, ela vai recorrer, vai apelar. Quando ele apela, essa apelação vem para o tribunal e o tribunal é que faz a apreciação dessa apelação. Quando o juiz dá uma decisão no processo, que não seja uma sentença, dessa decisão cabe agravo de instrumento. Esse agravo é apreciado aqui pelo Tribunal de Justiça. Então, via de regra, o segundo grau revisa as decisões do primeiro grau. Já casos de autoridades que têm foro privilegiado são julgados em qual instância? Primeira ou segunda? Existem algumas ações que nós chamamos de ações originárias, que elas são originariamente de competência do segundo grau, da segunda instância. São exemplos dessa ação, aquelas pessoas que possuem foro privilegiado quando são processadas criminalmente, algumas ações de natureza civil, ações declaratórias de inconstitucionalidade contra algumas leis. Quem declara essa inconstitucionalidade de modo concreto é o Tribunal de Justiça. Então, assim, eu tenho algumas demandas, algumas ações que são especificamente de competência do segundo grau.